Vento, frio e calor, que já não são próprios de cada estação, deixando o cenário assim. Ações da natureza que não atingem apenas plantas e árvores, mas também atuam diretamente no organismo humano. E uma das doenças mais comuns nessa época do ano é a asma, tema desta edição do Eureka. Quais os mitos, os desafios e as formas de tratamento para vencer essa doença que cientificamente não tem cura? Ficou curioso? Você confere tudo a partir de agora. O Eureka de hoje começa com um dado alarmante. No Brasil, 8 pessoas morrem por dia devido às complicações causadas pela asma. A asma é caracterizada por ser uma inflamação das vias aéreas ou brônquios. Essas vias são uma espécie de tubos que levam o ar para dentro dos pulmões. Os brônquios entram em uma contração chamada broncoconstrição, o que dificulta a passagem do ar. É como se esses tubos ficassem mais finos. Com menos espaço para a passagem do ar, respirar exige maior esforço. A situação é agravada quando ocorre o contato com a poeira, fumaça de cigarro, além de outros agentes alérgenos. Se a pessoa já for asmática, em menos de 15 minutos os sintomas aparecem. A asma é uma doença de todo mundo, né? E principalmente quem mora na cidade. Ela é genética em 50%. Os outros 50% fator ambiental. Por exemplo, lá no Amazonas o índio tem genética e não tem asma. Nos outros lugares, entre o fator ambiental, desenvolve asma. Então é uma somatória do fator genético, que a pessoa nasce com ele, e das influências do ambiente em que ele vive. Quanto mais simples o ambiente, como é na selva, menos problema. Quanto mais complexo o ambiente, como é na cidade, mais problema. Tosse seca, falta de ar e chiado são os principais sintomas da doença, que pode ser agravada por fatores externos. A prevenção está exatamente no que provoca a doença, né? Hoje está muito documentado que é fator ambiental, é onde você mora, onde você vive. Antigamente a gente atribuía muita poluição ambiental, a gente falava assim, é indústria, são as chaminés industriais, é esse negócio do carro aí que o carro bota poluição aí na atmosfera. Bom, esse fator existe, mas ele é mínimo, ele não é um fator preponderante. O fator que prepondera é a sua casa, onde você vive. Conviver com a asma não é uma situação fácil. Para evitar o agravamento da doença, é necessário seguir o tratamento à risca. Eu comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir tosse, né? Porque eu mexi num determinado móvel, e esse móvel tinha ácaro. Eu não sabia. Comecei a bater. Aí eu fui na farmácia, aí o farmacêutico falou assim, olha, você está com uma crise. Me medicou, se não piorasse, eu tinha que ser pronto atendimento. Eu ingeri aquilo foi um veneno para mim. Mais de 20 milhões de pessoas adultas sofrem com a asma no país. A região sul apresenta o maior número de casos diagnosticados, seguida pelas regiões sudeste, norte, centro-oeste e nordeste. A doença já é considerada a terceira causa de internação pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas diminuir esse índice tem sido um desafio que vai muito além do tratamento. Principalmente, nós temos aí os movimentos de rotação, de translação da Terra, que definem as estações do ano. E, principalmente, nos últimos anos, tem se ocorrido aí a questão das mudanças climáticas relacionadas principalmente à poluição, desmatamento, principalmente a poluição dos rios, e também a grande poluição de maneira geral nas florestas e também nos grandes centros urbanos. A asma não tem cura, segundo a medicina tradicional, mas é possível conviver com ela sem que o organismo sinta os efeitos da doença. Para isso, é necessário o uso de medicamentos, somado a outros cuidados. O meu quarto, lá em casa, sim, eles gostam de cortina. Eu não gosto.
Então, assim, no verão, né, meu quarto, ele totalmente, a janela fica aberta, eu falo assim, 24 horas, não tem perigo. Então, assim, porque eu sinto, assim, aquela fobia, né? Então, assim, mantém aberto 24 horas. Quando eu estou, assim, num ponto de ônibus, em algum lugar, assim, que tem alguém fumando, eu já saio. Saio mesmo, porque a gente inala, né, aquela fumaça venenosa. Hoje nós sabemos que a casa do indivíduo é o fator preponderante. Se ele tiver genética, se ele vier de pais asmáticos, portanto tem tendência genética, a casa tem que ser o mais limpa possível. O piso tem que ser um piso sintético, não pode ser um piso cheio de carpete. Poltrona não pode ser de pano, tem que ser poltrona sintética. Daquela que você passa um pano assim, está limpo. Não pode ter almofada, a não ser que a almofada seja almofada também, com material impermeável. Daquelas que você passa um pano molhado, está limpo. E quando você for limpar a casa tem que ser limpa com pano úmido. A casa que é limpa com vassoura, ela levanta tudo que tem de ruim no ar. E esse trem de tá ruim no ar, vai lá e garra nas poltronas, garra nas almofadas, garra em tudo. A asma pode se associar a outras doenças respiratórias que, se não tratadas, podem levar o paciente à condição de asmático. Esta fisioterapeuta sofre com sintomas da rinite e o cuidado redobrado exige mudança nos hábitos diários. Totalmente clean, não tem cortina, né? Sempre mais aberto, não tem tapetes também, você pode observar que não tem tapete nenhum. Eu acho que isso foi fundamental. Fator externo, com certeza, ataca. Geralmente sim, até viagem, às vezes eu viajo, chega no lugar, tá mofo, não tá limpo. Crise, na certa. As pessoas que têm rinite alérgica têm que ser investigadas sobre asma, porque essa associação rinite e asma é muito grande. Aliás, na verdade, você tem um sistema que funciona para a sua respiração, chamado sistema respiratório. Ele começa na ponta do nariz aí e vai entrando até o pulmão. É um sistema só. Ele não tem divisão, não tem parede para dividir, não tem porta, não tem nada, é só um sistema. Então o que acontece aqui vai acontecer aqui. E o que acontece aqui vai acontecer aqui. É só procurar que acha. Portanto, essa associação é absolutamente comum e o médico tem por obrigação, quando pega um paciente com rinite, procurar asma. Se pega um paciente com asma, procurar rinite. E infelizmente na prática isso não é o que a gente... As doenças respiratórias representam hoje a terceira causa de mortalidade por doenças no Brasil, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares e dos vários tipos de câncer. Diante desse cenário, tratamentos alternativos têm sido uma opção para o paciente. A homeopatia é um deles. Uma diferença da alopatia é que ela não vai escolher um medicamento pela doença da pessoa. É pelo modo individual de ser do paciente que a gente vai escolher o medicamento. Então eu posso ter 10 crianças em crise de asma, cada uma recebeu um medicamento diferente, porque um menino vai ser diferente do outro, ou um adulto com asma vai ser diferente um do outro. E aí ela consegue sair ou do quadro de asma, ou da pneumonia, ou da infecção urinária, ou da infecção de garganta, daquilo que ela tiver. As pessoas são diferentes, elas vão receber um medicamento diferente, que é um medicamento que, quando experimentado em várias pessoas sãs, né, experimentado no homem são, vai conseguir provocar uma série de sintomas igual àquele que aquela pessoa tem. Isso não é sintoma de doença, mas sintomas do jeito de ser. Eu observava que as crises que eu tinha eram desencadeadas, claro que por fatores externos também, mas sempre por alguma coisa emocional. Às vezes eu tinha uma crise alérgica e na semana anterior eu ia tentar perceber, o meu médico perguntava, mas aconteceu alguma coisa diferente? Por que você acha que você está com essa crise? Aí eu falava para ele, aconteceu isso, eu tive um estresse no trabalho, tive um desentendimento, e aí eu sempre buscava tratar a base do problema. Eu tenho rinite há mais ou menos 20 anos e eu sempre fui muito alérgica a tudo, e isso me incomodava muito. E eu resolvi procurar porque minha mãe trata com homeopatia há mais de 20 anos também, e eu acredito que seja um tratamento menos invasivo. Eu sempre busquei o tratamento com homeopata e sempre resolveu. Eu estava em crise, tratava com homeopatia e resolvia. A crise cessava, assim, e a curto prazo. Você já ouviu falar em bronquite asmática? Será que essa doença realmente existe? Para você
você, o que é bronquite asmática? É uma asma que já evoluiu, a bronquite que já evoluiu já não é mais uma bronquite, é uma asma, que vem tudo do problema respiratório. Bronquite asmática? Eu creio que é alguma doença relacionada com poluição, né? De automóvel, essas coisas. A bronquite asmática é quando a pessoa tem alergia. Você sabia que bronquite asmática não existe? Existe bronquite ou asma, né? Um dos dois. Então ou é bronquite ou é asma. Isso é uma confusão, sabe? Antigamente, no século passado, os pediatras diferenciavam esse negócio de bronquite asmática, é asma, mas hoje não diferenciamos, não. Hoje é uma coisa só, é asma. Não existe bronquite asmática, existe asma. Esse termo bronquite asmática tem que ser eliminado. O Eureka de hoje fica por aqui, mas volta com novidades no próximo programa. Você pode continuar ligado com a gente pelas redes sociais. Participe, envie suas sugestões para o próximo programa. Muito obrigado pela companhia. Tchau.